precisamos falar sobre violência nas escolas. Algumas semanas atrás, aqui na cidade de São Paulo, uma professora foi morta, esfaqueada por um aluno de 13 anos. Poucos dias depois, em Blumenau, em Santa Catarina, um homem entrou numa creche e matou 4 crianças. Foram cenas brutais, que chocaram o Brasil e depois foram seguidas de especulações, ameaças, dizendo que ia ter um dia que ia ter ataques coordenados em escolas e por aí vai. Nas últimas 2 décadas, 41 pessoas foram mortas em ataques em escola no Brasil. Mas por que isso se intensificou e quase virou uma onda nas últimas semanas? E o que a gente pode fazer enquanto sociedade para barrar essa sanha do absurdo e da barbárie? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Essa imagem, postada no Instagram pelo perfil ideias.sp, é um bom resumo sobre o atentado às escolas. Existe a ponta do iceberg, que é aquilo que a gente vê. Qual é a nossa primeira reação quando acontece uma brutalidade dessas? É procurar o culpado, é construir um enredo. Em geral, um aluno que sofria bullying, a negligência dos pais. Ok, isso é verdade. Eu sou professor, tive muito tempo dentro da sala de aula e a gente sabe o quanto o bullying deixa uma criança, inclusive com a saúde mental abalada, o quanto essas relações brutalizantes na escola criam um ambiente ruim, mas não basta. A gente precisa sair só da ponta do iceberg e ver as causas mais profundas que têm levado a um aumento desse tipo de evento, não só aqui no Brasil, mas também em outros países do mundo. E aí, gente, tem um ponto principal, do qual a gente não pode fugir, que é a vulnerabilidade das nossas crianças, adolescentes, dos nossos jovens a teorias extremistas, a discursos de ódio, a banalização da violência, sobretudo pela internet, pelas redes sociais. Se você pegar uma criança de hoje, ela passa boa parte do seu tempo, via de regra, com o celular, com o smartphone, vendo não só como meio de comunicação pelos aplicativos de mensagem, mas tendo acesso a todo tipo de conteúdo. Isso tem um lado positivo, se tornou mais fácil você ter acesso a respostas, a pesquisa, através de instrumentos de busca como o Google. Antes era enciclopédia, se tornou muito mais rápido e mais fácil o acesso à informação. Mas, por outro lado, essas mesmas crianças passaram a ter acesso a conteúdos de ódio que muitas vezes não estão sequer preparadas psicologicamente para lidar, vinda de discursos extremistas, tanto nas redes sociais e principalmente na Deep Web. Aliás, existem vários estudos que mostram que o algoritmo das redes sociais favorece conteúdos de ódio e extremismos, engajam mais. Se uma pessoa vai lá e dá uma notícia positiva, um aluno foi premiado por um prêmio de matemática, por um prêmio de música e não sei o quê, isso não engaja na rede social. Mas se ela fala que alguém está matando pessoas em escolas e que não sei o quê, isso vira o assunto do dia. O algoritmo, ele não breca esses discursos de ódio. Ao contrário, ele estimula para que mais pessoas vejam. Sem nenhum tipo de reação das grandes corporações de redes, do Instagram, do Facebook, do Twitter. Aliás, o Twitter, agora com Elon Musk, sob nova direção, é justamente o símbolo desse tipo de tolerância, de cumplicidade com esses discursos de ódio. O governo federal, através do Ministério da Justiça, essa semana, preocupado, lógico, como todos nós, com essa sequência e com essa boataria de atentados em escola, chamou as plataformas de rede, fez um mapeamento numa iniciativa chamada Escola Segura, mapeando perfis, centenas de perfis que estavam estimulando atentados em escola e pediu para que as redes suspendessem esses perfis. E o Twitter se recusou a suspender. Inclusive mantendo perfis com fotos e, de algum modo, com apologia a pessoas acusadas de massacre em escola, dizendo que isso não violava as regras, as diretrizes da plataforma. Aí depois, várias pessoas tendo essa informação subiram no próprio Twitter uma hashtag que era Twitter apoia o massacre. A hashtag subiu rapidamente no trend topic do Twitter e depois misteriosamente desapareceu. Essa é a liberdade de expressão defendida pelo seu Elon Musk.
E além das redes sociais públicas, existem também os canais na Deep Web. São fóruns como o 4chan, onde jovens acessam sem nenhum tipo de moderação e com anonimato completo vários tipos de conteúdo, fóruns de debates e tudo mais. E onde se tornou um espaço de proliferação de teorias racistas, misóginas, de supremacia branca. E isso vai se naturalizando. E veja, essas teorias preconceituosas e odiosas, quando elas criam um espaço de encontro, um grupo que chega lá e fala, odiamos negros, um grupo que chega lá e fala, odiamos pessoas LGBTs, e começam a se articular, e começam a se comunicar. Para isso virar uma articulação, como de grupos nazistas, por exemplo, que também estão nesses fóruns, para virar uma articulação para cometer atentados, massacres, ataques, é um passo. E não existe, obviamente, qualquer tipo de regulação, fiscalização nesses espaços. A espetacularização desse tipo de violência, e aí não apenas nas redes sociais, mas também nas televisões, para atrair mais lucro, fortalece. Por exemplo, ficar mostrando o nome das pessoas e divulgando as pessoas que cometem atentados em escola. Uma parte da imprensa, depois desse episódio de Blumenau, deixou de divulgar o nome. E é correto, porque isso estimula, cria um heroísmo às avessas e estimula pessoas que estejam com frustrações ou ligadas a essas teorias de ódio ou ligadas a esses grupos extremistas neonazistas a fazerem esse tipo de ação em nome também dessa visibilidade do mal. É preciso que a sociedade se eduque nos seus meios de comunicação e na forma como se relaciona com as plataformas de internet, porque senão isso é um buraco sem fundo. Eu tenho 2 filhas, uma tem 13, outra tem 12 anos. E assim que eu recebo uma notícia, que chega uma conversa de ataque em escola, a primeira coisa, lógico, que me vem à cabeça é saber se elas estão bem. E eu tenho certeza que quem está assistindo o Café com Bolos agora e também é pai ou é mãe, sente a mesma coisa, pensa a mesma coisa, é o sentimento mais natural. É lógico que a gente não queria estar falando sobre ataque em escola aqui no nosso programa semanal. Mas a gente precisa, além de entender o que está por trás disso, pensar soluções. Se solidarizar às famílias das vítimas, a professoras e professores, meus colegas, a alunos que também são atingidos, a crianças, como foi o caso na creche de Blumenau, é o mais elementar, é o sentimento humano mais básico. Mas a gente precisa ir além, para poder pensar enquanto sociedade, e aqui também que mecanismos políticos no parlamento, no governo, podem ser tomados para que a gente possa coibir essa onda de violência. O primeiro passo, óbvio, é a conscientização. Além do maior investimento na preparação, na qualificação de todos os profissionais de educação, inclusive com atendimento à saúde mental nas escolas, psicólogos e psicólogas que estejam presentes e que possam lidar com crianças que tenham, jovens, adolescentes, maior sofrimento subjetivo. Mas isso também não basta. E é por isso que a gente precisa trazer à tona, nesse momento, o debate sobre as redes sociais. Já faz um tempo na Câmara, está tramitando um PL que foi apelidado do PL da Fake News e que tem a relatoria do meu amigo e colega, deputado Orlando Silva, do PCdoB aqui de São Paulo. No ano passado, o PL não foi votado na Câmara por resistência dos bolsonaristas, que diziam que ele atacava a liberdade de expressão. Aí, a gente precisa fazer uma diferenciação muito clara. Uma coisa é liberdade de expressão, e ninguém quer tolher a liberdade de ninguém nas redes, na sociedade, na praça pública, onde quer que seja. Outra coisa é crime. Se uma pessoa chega e diz, eu vou te matar, isso é liberdade de expressão ou é crime de ameaça? É isso que está em jogo. E as redes sociais, em nome de uma suposta liberdade de expressão, estão permitindo e estimulando esse discurso de ódio porque ele engaja, porque ele traz mais gente, consequentemente traz mais anunciante. No fim do dia, é uma questão de lucro, é um debate comercial. E com as consequências maléficas que a sociedade sofre. Nesse momento, as crianças, professores e professoras, todos nós, estamos sofrendo. O PL da Fake News busca colocar responsabilização. Se uma plataforma permite a veiculação de conteúdo de ódio, de estímulo e apologia a ataque em escolas, para usar este exemplo que está mais forte hoje na nossa conjuntura, estimula a mentira, discursos absolutamente preconceituosos, nazistas, racistas, ela tem que ser responsabilizada por isso. Por tirar este conteúdo ou então por responder judicialmente, ser multada, ou seja, não pode ser terra de ninguém a rede social. É isso que o PL da Fake News tenta fazer. É lógico
que nós precisamos ter todos os cuidados. Uma empresa, uma corporação não pode se arvorar o papel de juiz e dizer o que pode e o que não pode. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas que são muito óbvias. Existem coisas que estão numa linha tênue, que aí é a garantia, sim, da liberdade de expressão. Agora, apologia a ataque em escola, isso tem que ser tirado da rede, esse conteúdo tem que ser tirado, as pessoas têm que ser identificadas, os IPs, responsabilizadas, isso tem que ser apresentado ao Ministério Público, à Justiça. Isso é uma questão de segurança da nossa sociedade. E por isso nós estamos batalhando na Câmara dos Deputados para poder levar para votação nas próximas semanas o PL da fake news. Você que votou em deputado e em deputada federal no Brasil inteiro, busque o seu deputado e a sua deputada. Pergunte como vai se posicionar no PL da fake news. É essencial, porque ele foi inicialmente pensado pela onda de mentiras. Agora ele adquiriu uma abrangência maior, que é o discurso de ódio, que é a apologia à violência, enfim. O PL da fake news vai ser um instrumento, neste momento tão difícil, o instrumento principal que nós vamos ter para conseguir segurar essa avalanche de estímulo ao ódio e à violência no celular de cada um de nós. E pior, dos nossos filhos e das nossas filhas. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.